Então, vamos nós. Começamos oficialmente a nossa aula de associação de resistores mista, tá? Vamos lá. Pessoal, muitos esperam uma teoria bem avançada sobre a associação de resistores mista. A resposta é bem rápida e a teoria é bem rápida. O que é uma associação mista? Literalmente misturada. Ou seja, tu vai ter resistores em série, em paralelo, paralelo com série, aquele vucu-vucu todo. Tu nem precisa perder tempo em fazer um post-it aqui agora. A única coisa que eu preciso saber é que uma associação mista vai misturar todas as propriedades que nós aprendemos. Vai misturar série com paralelo. A melhor forma de aprender é resolvendo exercícios. Esse exercício aqui eu faço questão de resolvê-lo, ele é bem basicão, mas ele já é, digamos assim, um baita exercício para recordarmos as propriedades e para irmos para o exercício 2, que já é o exercício da UFSC, depois vamos para o 13, e assim vai, tá? Então vamos com calma, essa aula será um pouco mais lenta, mas é bem importante. Começou. Nessa figura tem-se R1, que vale 4 ohms, R2, 15, R3, 10. Veja que essas informações estão no próprio texto e na figura. A corrente que passa por R2 é de 2 amperes. A diferença de potência entre os pontos A e B vale quanto? Veja, os pontos A e B são os pontos coringas desse circuito. O que são pontos coringa, professor? É literalmente o ponto mais importante. Vamos lá. O ponto A é esse aqui, ó. Quer ver uma coisa, turma? É importante que vocês enxerguem um detalhe. Qual que é o detalhe que eu gostaria que vocês enxergassem? O detalhe é o seguinte, ó. Esse é o ponto A. Veja que esse ponto aqui, ó, eu não posso chamá-lo de A, não posso chamá-lo de vermelho. Porque entre o ponto A verdadeiro e esse aqui que eu acho que é o A, tem um resistor. Não pode. Assim como eu não posso chamar esse aqui de A, ó, porque tem uma galera entre o A verdadeiro e esse ponto que eu chamei de A. Inclusive, esse ponto ali, ó, ele é B, ó. B, B. Ó, esse aqui é B, esse aqui é B. Então tá cheio de pontos Bs. Mas vejam que todos estão lá pro lado direito, tá? Professor, esse aqui é B? Não, porque tem um resistor. Então esse aqui também não é B, esse aqui também não é B. Como é um ponto que eu não sei qual é, eu posso criar um nome para ele. Ah, vou chamá-lo de C, vou chamá-lo de X, vou chamar de Z, vou chamar aqui de X. Então veja que todos os resistores estão entre a visão macro, né? A visão macro é entre o vermelho e o verde. Mas se tu olhar com um pouquinho de calma, os resistores... Já te respondo, Bruce. Os resistores R2 e R3 estão entre os pontos laranja e verde, tá? Entre o laranja e o verde. Tá, o que isso quer dizer? Lembra que paralelo é entre os mesmos pontos. Por que o resistor 1, olha só que pergunta, por que o resistor 1 não tem a mesma DDP do resistor 2? Porque o resistor 1 está entre vermelho e laranja. Já o resistor 2 está entre laranja e verde. Como não são os mesmos pontos, entre os mesmos pontos não será a mesma DDP. Claro que pode ter o mesmo valor pelo um acaso do exercício, mas não que é uma regra. Somente em paralelo, necessariamente os valores devem ser iguais, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta do Bruce. Professor, a DDP muda quando passa um resistor ou algum aparelho? Não, a DDP não muda, tá? É porque assim, ó, não é essa aula, tá, Bruce? É uma aula do futuro, mas eu só vou te mostrar o seguinte, ó. Se a DDP entre A e B vale, por exemplo, um exemplo, tá, Bruce? Um exemplo. Se a DDP, por exemplo, entre A e B vale 100 volts, então é como se eu falasse que o potencial de A
vale 100 volts e o potencial de B vale 0 volts. Então, você tem uma DDP entre A e B. Aí, por exemplo, é um exemplo. A DDP entre A e X vale 30 volts. Então, porque o potencial de A vale 100 e o potencial de B vale 70. Então, aí fica a DDP, ó, 100 menos 70, 30. Ah, então a DDP entre o resistor 2 é 70 menos 0, que dá 70. São valores chutados, não tem nada a ver com o exercício. Estou te dando um exemplo para tu entender. Por isso que no futuro, e muitos professores falam que houve uma queda de tensão, porque para cada resistor você vai tendo um gasto de energia para fazê-los funcionar. Então, vai tendo sucessivas quedas. E a bateria é responsável por dar esse novo ciclo, manter essa DDP constante, tá? Não sei se eu me fiz claro. Beleza. Ok. Ok? Se alguém tiver dúvida aí, por favor, não hesite em perguntar, tá? Bom, aí, turma, o que o problema quer? Ó, esse é um exercício que eu deixei aqui bem certinho resolvido para que vocês entendam bem. E outra coisa importante, para quem tem muita dificuldade em associação de resistores, refazer o desenho é fundamental. Então, vamos lá. Eu refiz o desenho aqui para nós darmos sequência. Esse ponto aqui, ó, eu sei que ele não é nem A nem B. Eu chamei ele de X. Então, o professor poderia ter chamado de C? Poderia. Qualquer letra, tá? Menos que seja A e B, obviamente. Então, olha só. Esse aqui vermelho é o B. E olha só o que eu fiz, ó. Eu vou separar esses dois resistores aqui e vou começar analisando somente esses dois resistores, tá? Olha só. O resistor 2 está entre X e o ponto B. Então, se eu quiser, eu posso encontrar a DDP 2. Facinho, facinho. Como? DDP 2, deixa eu só arrumar aqui. DDP 2 igual a R2 vezes I2. Quem que é a DDP 2? Estou procurando. Quem que é a resistência 2? 15 vezes 2, porque 2 amperes passa pelo resistor, que é uma informação que o próprio problema passou. Então, a DDP 2 são 30 volts. Tá, agora olha só o pulo do gato. O jump do cat vem agora. A DDP 2 vale 30 volts, que é a DDP sobre o resistor 2. Isso quer dizer que a DDP entre X e B, que é esse ponto vermelho, também vale 30 volts. Todo mundo que estiver entre X e B, entre verde e vermelho, está sujeito aos mesmos 30 volts. Por isso que eu posso dizer que o resistor 3 também está sujeito a 30 volts. Então, veja, numa tacada só, eu achei a DDP 2 e 3, porque os dois resistores estão em paralelo. Mais uma informação. Como eu sei que a resistência 3 vale 10 e a DDP é 30, dá para eu encontrar a corrente 3. Por que tu quer encontrar a corrente 3? Tu já vai entender. DDP 3, 30. Resistência 3, 10. Vezes a corrente 3. Então, a corrente 3, coincidentemente, a corrente 3 deu 3. Foi uma coincidência dos deuses, tá? Então, vamos lá. Aqui pelo resistor de 3, de 10 ohms, o resistor 3, passam 3 amperes. Tá, bom, nós já vimos que esse ponto aqui, ó, ele é bem importante. Além de eu chamá-lo de X, ele é importante porque o quê? Olha só. Vamos imaginar, tá, turma? Uma hipótese. Que a corrente total está chegando aqui, ó. A corrente total está chegando aqui. Perceba que a corrente total, nesse caso, é a própria corrente 1, porque está chegando no ponto A e já passa direto no resistor 1. Então, nesse caso, a corrente 1 é a própria corrente total.
Ao chegar no ponto X, houve uma divisão da corrente, ó. A corrente total virou 2 mais 3. Por quê? Porque esse ponto aqui é um nó. O que é um nó? É onde divide a corrente. Olha só que legal. Aqui ficou 2, aqui ficou 3. Aqui, turma, esse ponto aqui, ó, também é nó. Tá, mas para que ele serve? Eu não sei nesse caso, mas se fosse um exercício mais complexo, eu poderia ter outras contas. Mas eu sei o seguinte, ó. Aqui chegou um valor, dividiu, ficou 2 mais 3. Depois, quando chega nesse ponto, passa a ser de novo a corrente total. Mas quanto vale a corrente total? Moleza. Se antes de chegar no ponto X era um valor que após passar pelo nó virou 2 mais 3, obviamente que a corrente total, que é a corrente que passa no resistor 1, vale 5 amperes. Porque 5, chegou 5, virou 2 mais 3. Aí eu faço a volta, eu faço uma charadinha. Hoje eu sou 2 mais 3. Quem que eu era? Volta, eu era 5. Era 5, virei 2 mais 3. Volta, sou 5. Então, a corrente que passa pelo resistor 1 vale 5 amperes, tá? Bom, primeira forma de resolver. A primeira forma de resolver é o seguinte, ó. Quer ver, ó? Eu sei que a DDP... Deixa eu só voltar aqui com a minha outra caneta. Aqui, ó. A DDP total é entre A e B. Só que para eu sair de A e chegar em B, temos as DDPs parciais. Quais parciais? Tem a DDP de A até X, mais a DDP de X até B. Veja, turma, que essas DDPs ali que eu somei, por que eu somei? Porque nós já aprendemos que quando o circuito está em série, as coisas que estão em série, eu vou somando as DDPs. Então, veja que esse resistor está em série com esse tracejado. Então, por isso que a DDP entre A e X mais a DDP entre X e B é a DDP total. Então, vamos lá. A DDP entre X e B, eu já sei, vale 30 volts. Porque tudo que estiver entre X e B vale 30 volts. Então, eu já sei que aqui vale 30 volts. Só que eu não sei quanto vale a DDP entre A e X. Ou seja, quem está entre A e X? O resistor 1. Então, se eu fizer um URI no resistor 1, eu acho a DDP entre A e X. DDP 1 é igual a resistência 1, que é 4, vezes a corrente, que é 5. Isso nos dará uma DDP de 20 volts. 20 volts é a DDP sobre o resistor 1, que está entre A e X. Então, a DDP entre A e X vale 20 volts. Então, opa, fiz erradinho aqui. Perdão. 20 volts. 20 volts. Somando essas duas DDP, nos dá a DDP total, que é entre A e B. Vou até fazer aqui em vermelho. Vai dar, então, 50 volts. Então, o DDP total vale 50 volts. Poderia ter feito de outra maneira? Poderia. Poderia. Eu vou mostrar para vocês, tá? Enquanto vocês estão copiando aí alguma coisa, só vou beber uma água aqui e nós já continuamos. Ó, posso continuar, turma? De boa? Então tá bom. Vamos lá. Dando sequência, olha o que eu vou fazer. Ó, eu vou literalmente resolver o circuito até torná-lo um circuito pequeno. É opcional isso daí. Vai depender muito da tua expertise. Nós já vimos que já resolvemos, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Ó, só um pouquinho. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer da versão 2. A resistência equivalente de 15 e 10 é moleza. É só fazer o produto pela soma. 15 vezes 10, 15 mais 10. Nós aprendemos lá que é um caso especial, aos pares. Então, 15 vezes 10, 150. 15 mais 10, 25. Ou seja, dá 6 ohms. O que é isso? Eu vou arrancar esses dois resistores
e aqui eu vou colocar 6 ohms. Só que, turma, dá para ver que os resistores 4 ohms e 6 ohms estão em série. Como estão em série, eu somo 4 mais 6, 10. Tá, o que é isso? Vamos lá. Esse R de 10 ohms é a resistência equivalente que está sujeita à corrente total. Nós já vimos que a corrente total são 5 amperes. Então, se eu fizer um URI nesse resistor, eu acho a DDP total. A resistência vale 10 ohms, a corrente total vale 5 amperes. Isso aqui, de novo, vai dar 50 volts. Veja que os 50 volts, eles nos perseguem, né? Mas tá bom, graças a Deus que deu 50 volts, porque é o mesmo resultado que nós fizemos pelo método 1. Então, no primeiro exercício, nós aprendemos uma lição. Não existe a melhor forma. Existe a forma que tu faz, ok? Beleza? Vamos seguir. Exercício número 2. Se alguém tiver dúvida, pergunte. Esse slide, esse PDF está lá no nosso site, lá, né, na nossa plataforminha, que a plataforminha está começando a ter agora volume, está começando a ter aí bastante assunto e vai indo, vai indo, vai indo. Daqui a 2, 3 meses vai ter coisa pra dedéu. E mais uma vez reforçando, mais uma semana, 2, no máximo 1h30, 2, nós encerramos essa parte da elétrica. Claro que tem outras de eletrodinâmica, mas estamos nos baseando de forma estatística primeiro nos assuntos que mais caem. Então, nós estamos fazendo uma abordagem, digamos assim, em ordem de prioridade, para nós irmos bem na base, bem na base, bem na base, e depois nós vamos pegando as adjacências, as bordas, as rebarbas do que falta, são os detalhes mínimos para nós continuarmos, tá? Bom, temos uma questão aí legítima da famosa UFSC. É difícil, prof? Bom, difícil é tudo uma questão de opinião, né? Vai depender muito da tua visualização. Mas basicamente é o seguinte: nós temos um circuito, temos 3 resistores, é aplicada uma diferença de potencial VAB. Então aqui já vai o nosso primeiro comentário. Para os alunos que farão a famosa UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, esse V é a mesma coisa que U. A UFSC gosta de chamar DDP de V. Então vamos fazer uma questão aqui somatória, depois a gente faz questões do Enem, depois faz questões da FUVEST e vamos que vamos. Bom, o que o problema quer? Ele quer muita coisa, né? Ele quer saber a intensidade da corrente total, a potência dissipada no resistor equivalente, ou seja, a potência é total, ele quer saber a corrente que passa num resistor, ele quer saber muita, muita, muita coisa. Então, qual que é a dica? Dá para fazer no olho? Dá. Pior que dá. Mas o legal é ir com calma. Então, vamos nós, com muita calma, pegar o nosso circuito. Uma informação que eu não li com calma. A diferença de potencial são 10 volts. Então, vamos começar a resolver essa questão. Bom, a minha dica, eu sei que a DDP entre A e B é a DDP total, que vale 10 volts. Qual que é a dica do prof. Renato? A dica do prof. É: dê nome às pessoas. Seja organizado. Muitas pessoas tendem a fazerem rabiscos, fazem coisas, né, nas entrelinhas. Faça com calma, organizado, seja bem organizado. Então, vamos começar. Valendo. Esse resistor aqui, ó, vou chamá-lo de R1. Esse aqui vou chamá-lo de R2. E esse aqui vou chamá-lo de R3, tá? Beleza? Beleza. Só que olha só que interessante agora. Eu vou, através dos pontos, identificar umas coisas. Esse ponto aqui eu vou chamar de A. Esse aqui é A, esse é A.
Então, veja que os pontos verdes eu posso chamá-los de A. Mais uma vez, no Enem, nos vestibulares que tu fará, você não tem direito a levar canetas coloridas, mas estudem pelos dois jeitos, colocando a letra e a cor colorida. Para quê? Para sensibilizar e ficar viciado em olhar os pontos. Esse ponto aqui embaixo é B. Eu não posso chamar mais ninguém de B. Inclusive, se eu me aventurar e chamar esse ponto de B, eu vou errar. Esse ponto de B, eu vou errar. Porque entre o ponto B verdadeiro e esse roxo tem um resistor R1. Então, esse ponto não é A e não é B. Esse ponto aqui eu vou chamá-lo de C. Esse ponto é C de Cuida Bem Dela, um clássico sertanejo. Bom, a partir de agora, turma, ficou muito fácil enxergar. Os resistores R2 e R3 estão em paralelo. Por quê? Porque os dois resistores estão entre A e C. Então, já dá para eu fazer uma resistência equivalente caso eu queira. Se tu quiser, é legal fazer, é legal. Tu faz uma resistência equivalente aqui, ó, entre os dois resistores. Deixa eu fazer bem certinho aqui, ó. Tu faz uma resistência equivalente entre esses dois resistores. Aí como é que eu vou fazer? Olha lá, vou ser bem organizado, ó. Resistência equivalente entre os resistores 2 e 3. Fica o produto pela soma. Tá com dúvida? Escreve o produto pela soma. E agora tu faz resistência equivalente 2, 3. O produto 5 vezes 20 sobre 5 mais 20. Resistência equivalente 2, 3 igual 5 vezes 20, 100. 5 mais 20, 25. Isso dá o famoso 4 ohms. Professor, o que é 4 ohms? A resistência equivalente 2, 3. Só que agora, se tu quiser fazer, digamos assim, ser bem detalhista, que é importante para quem está começando, refaz o desenho. Nossa, professor, que trampo, né? É trampo. É trampo, mas é um trampo do bem. Você precisa fazer. Então, esse aqui vale 4 ohms, que nós encontramos agora, e esse aqui continua sendo 6 ohms. Então, veja, esses dois resistores estão em série, é uma sequência, tá vendo? Acaba sendo uma sequência de resistores. Ah, por que eles não estão em paralelo? Porque não estão entre os mesmos pontos, é uma sequência, ó. Esse aqui é o A, né? Tá vendo? Ó, esse aqui é o A, esse aqui é o C, esse aqui é o B. Há uma sequência. Vamos fazer bem certinho, ó. A, B, esse aqui é o C, esse aqui é o A, né? Então, é uma sequência de resistores. Isso faz com que você tenha uma resistência equivalente entre A e B de 10 ohms. Que em série você soma. Tá, o resistor de 10 ohms, ele é o equivalente. Ele está sujeito a DDP entre A e B, que a DDP vale 10 volts. Então, o que eu faço? Moleza. Se eu sei que U é igual a R vezes I, eu vou achar a corrente total. Então, vamos lá. DDP total, 10. Opa, volta. Resistência equivalente, 10, vezes a corrente total. Aqui é a corrente total, tá? Corrente total. Então, a corrente total dá 1 ampere. O que eu vou fazer? Vamos lá. Com calma agora. Com bastante calma, nós vamos fazer aqui algumas marcações, tá? Ó, a corrente total, vou chamar aqui de rosa, vale 1 ampere, que é essa aqui, ó. Tá? Corrente total, essa aqui, ó. Ela vale 1 ampere, tá? Ela, por exemplo, entra no ponto A. Então, olha só, aqui entra 10 ampere, 1 ampere, perdão. Aqui passa 1 ampere,
aqui também passa 1 ampere. Então, todo mundo aqui nesse circuito está sujeito a 1 ampere. 1 ampere, 1 ampere, e aqui também é 1 ampere. Se tu for fazer, aqui, agora você já tem conhecimento suficiente para viajar comigo aqui, ó. Qual que é a minha viagem? Vamos lá, todo mundo presta atenção. Se eu fizer um URI nesse resistor, fica R vezes I. R é 4, I é 1. Então, a DDP entre A e B vale 4 volts. Então, vamos lá. Se eu fizer, vou fazer aqui todos os detalhes possíveis para tu aprender realmente. Se eu fizer a DDP sobre esse resistor, que é o resistor equivalente 2, 3, eu vou fazer a DDP entre A e C, que é a DDP sobre o resistor 2, 3. Que vai ficar a resistência equivalente 2, 3, porque é ela que está entre esses dois pontos, vezes a corrente que passa por ela, que no caso vale 1 ampere. Então fica a DDP entre A e C igual a 4 vezes 1, ou seja, 4 volts. Então veja, se aqui vale 4 volts e a DDP total vale 10 volts, é meio que por lógica que aqui será 6 volts. Por quê? Porque 6 mais 4 dá 10. Tá? Então tem muita coisa para pensar sempre. Mas olha só, turma, o jump do cat. Veja, o que a gente sabe? Eu vou fazer questão, pessoal, de pintar para tu ver. Ó. Esse é o ponto verde. Verde. E o ponto roxo é esse aqui. Então tá. Tudo que estiver entre verde e roxo, ou seja, entre A e C, tem a mesma DDP. Meu, cara, agora sim, hein, prof? Sim, então tudo que estiver entre A e C tem 4 volts. O resistor 2 está entre A e C, 4 volts. O resistor 3 está entre A e C, também está sujeito a 4 volts. Tá, e lembra que esse resistor aqui está a 6 volts, ó, tudo fecha, ó, 6 mais 4 volta a ser os 10 volts da fonte. Então, tudo fecha. Tá, agora vamos voltar. Eu sei que a corrente total é essa aqui. Essa corrente vale 1 ampere. Vamos lá. Chegando no ponto esse aqui, ó, esse ponto, ele é o nó, vai acontecer uma coisa interessante. Uma parcela da corrente vai passar pelo resistor 2. Então, nós vamos ter aqui uma corrente que vai passar aqui para baixo, que é a corrente 2. E uma parcela vai passar aqui para baixo, que é a corrente 3. Deixa eu fazer bem certinho. Ó, vamos fazer em outra cor aqui, deixa eu pegar. Laranja. Ó, uma parcela da corrente vai descer aqui, ó, pelo resistor 2. E uma parcela da corrente vai passar aqui, ó, que é sobre o resistor 3, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, a corrente 3. E aqui nós temos a corrente 2. E aqui em roxo é a corrente total. Veja que nesse ponto aqui, ó, divide, fica aí 2 e 3. E nesse ponto aqui, ó, que é o ponto aqui de baixo, volta a ser a corrente total. Então, quem passa pelo resistor 1 é a corrente total. Quem passa pelo resistor 1 é a corrente total. Então, aqui passa de novo 1 ampere. Professor, e aí? E aí que tu pode fazer centenas de coisas. É só tu querer e ter bons olhos. Então, por exemplo, eu sei que a corrente total é igual à corrente 2 mais a corrente 3. É uma observação que eu já sei. Se eu fizer URI no resistor 2, fica R2 vezes o 2. Quanto é a DDP2? 4.
Quanto é a resistência? 5. Quanto é a corrente? 4 por 5, 0,8 amperes. Então, se eu sei que a corrente laranja é 0,8 amperes, eu sei que a laranja é 0,8 amperes, então eu sei a outra é o que falta para completar 1 ampere. Ah, mas eu estou em dúvida. Faz URI. URI sobre o resistor 3, R3 vezes I3. A DDP3 vale 4, a resistência 3 vale 20, a corrente 3 eu estou procurando. 4 por 20 é igual a 0,2 amperes, que é o que eu estava esperando. Essa corrente aqui vale 0,2 amperes, tá? Beleza? Pessoal, tem outra forma de resolver. Aí é uma forma um pouco avançada. Vou te mostrar? Vou mostrar. Vou fazer aqui na caixinha aqui, ó. É uma forma avançada, que é o seguinte. É uma forma já que tem que estar ligadão, que é assim, ó. Bom, U é igual a R vezes I. Esses dois resistores, o R2 e o R3, estão em paralelo. A resistência 5 foi para 20. Então, a resistência aumentou 4 vezes. A resistência aumentou 4 vezes, então a corrente reduziu 4 vezes. Então, o que eu poderia pensar? Existem dois valores, I2 mais I3, que somados dá 1 ampere. Dois valores que somados dá 1 ampere. Como a resistência 3 vale 20, então essa resistência é 4 vezes maior. Então a corrente é 4 vezes menor. Então volta à linha de raciocínio. Existem dois valores que somados dá 1. Só que esse valor é 4 vezes maior do que esse. Então, dois valores que somados dá 1, sendo que o amarelo é 4 vezes maior. Aí você daria, moleza, fácil. Dois valores que somados dá 1 e um é 4 vezes maior, moleza. Um é 0,8 e o outro é 0,2. Isso é para quem tem uma visão já um pouco mais aguçada. Beleza? Pessoal, até aqui 100%? Eu expliquei aí, mas olha, mais lento do que uma lesma. Então tá bom. Vamos seguir, tá? Beleza. Ó, seguinte. Vamos voltar aqui. O problema quer que eu faça a seguinte ideia. Vamos lá. A intensidade da corrente do resistor equivalente do circuito vale 2 amperes? Falciane. Nós vimos que a corrente total vale 1 ampere. A potência dissipada no resistor equivalente vale 10 watts? Ou seja, a potência total vale 10 watts? Vamos ver. Vamos ver. Faltou essa conta aí. Vamos pegar aqui essa cor aqui, marronzinho bonitinho. Ó, eu vou fazer piozinho mesmo, tá? Porque pio aqui é bem objetivo. O que é pio? Corrente, que no caso vale 1 ampere, vezes a DDP total, que são 10 volts. Ou seja, 1 vezes 10, 10. 10 watts. Tá certo. Tá bem certinho aí o valor, 10 watts. Então, vamos voltar lá para nossa questão. 2, verdadeira. 4. A intensidade da corrente que atravessa o resistor de 6 ohms vale 1 ampere? Sim. Lembra que o resistor 6, que nós chamamos de resistor 1, está sujeito à corrente total. Tá legal. A potência dissipada no resistor de 6 ohms vale 60 watts. Eu nem vou responder. Por quê? Porque se eu sei que a potência
total vale 10 watts, não tem como a potência de um resistor já ser maior do que a potência total. Então já é falsa, tá? Então não tenho que inventar. Ah, mas eu estou em dúvida, professor. Puxa vida, o que eu faço da minha vida? Tu volta nas contas que tu fez e faz pio nesse resistor aqui, ó. Ele está sujeito a uma corrente de 1 ampere e uma DDP de 6 volts. 6 vezes 1, 6. Então veja que 6 watts é menor do que a potência total que nós encontramos e era meio que óbvio. Próximo. A DDP entre A e B é muito pequena para gerar efeito Joule? Falso. Não importa o valor da DDP, desde que haja corrente elétrica, haverá efeito Joule. Não importa o valor, se tem corrente, tem efeito Joule. 32. A intensidade da corrente que atravessa o resistor de 20 ohms vale 0,2 amperes? Sim, nós vimos que aqui passa 0,8 amperes e aqui passa 0,2 amperes. São as contas que nós fizemos, então está corretíssimo, tá? Próximo, verdadeiro. Próximo, a DDP sobre o resistor de 5 ohms, que é esse aqui, ó, vale 8 volts? Não. Nós vimos que a DDP aqui vale 4 volts, esse aqui também era 4 volts e esse aqui era 6 volts, que totalizava, então, os 10 volts da fonte. Por isso que a última é falciane. Prof, pode me explicar a 1 de novo? Assim, Bruce, o problema aqui era que tu fale a corrente equivalente do circuito, que é a corrente total. A corrente total vale 1 ampere. E a 16? Tá, a 16 é o seguinte, o problema está falando que 10 volts é uma DDP muito pequena para gerar efeito Joule. O que é efeito Joule? Efeito Joule é quando houver conversão de energia elétrica na forma de calor. Se houver corrente elétrica, está passando corrente elétrica pelo resistor, automaticamente está acontecendo efeito Joule. Então, se tem corrente elétrica, tem efeito Joule. Não necessariamente precisa ser um valor específico. Tem corrente, haverá efeito Joule. Tá? Beleza? Então tá bom. Vamos seguir. Bom, próximo exercício. Um exercício muito famoso. É um exercício aí bem famoso do Enem, mas bem famoso mesmo, tá? É assim, ó. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Se tu não sabe o que é fusível, ele vai explicar aqui, ó. Tá bem explicadinho. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior do que sua máxima corrente nominal, o fusível queima, ou seja, ele queima para poder parar de funcionar o circuito. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 miliamperes. Ou seja, o maior valor de corrente elétrica que o fusível suporta são 500 miliamperes. Qual é o máximo valor da tensão para que o fusível não queime? Essa questão é muito boa, tá? O que nós temos? Tá aí, ó. Eu sei que vocês têm conhecimentos já avançados, tá? Mas tem que tomar cuidado. Dezenas e centenas de alunos falam que isso é uma ponte de Wheatstone. A ideia é o seguinte, se você nem sabe o que é uma ponte de Wheatstone, é melhor. Pessoas que nem sabem o que é uma ponte de Wheatstone já não sofrerão com esse mal de achar que é uma ponte de Wheatstone. Mas nós também depois falaremos sobre isso. Então, ponto. Menos uma coisa para nós nos incomodarmos. Só que é um circuito meio travado, tá meio difícil de enxergar. Mas aí
Tu vai me perguntar assim, tá, mas prof, qual é a pergunta? Tu pode falar, pelo amor de Deus? Falo. Ele quer saber quanto vale o U para que a corrente que passe no fusível seja no máximo 500 miliamperes. Essa é a pergunta. Então vamos lá. Para ajudá-los, eu vou fazer um redesenho. Eu vou começar a turma, como eu disse, na dúvida, não tem caneta colorida, faz colorido e depois coloca a letra. Então, olha só. Esse ponto aqui, ó, vou chamá-lo de vermelho. Esse ponto é vermelho, esse ponto é vermelho. Prof, não tem caneta colorida, Renato? Ok, desculpa, chama de A. Chama de A. Chama de A. Tem mais algum ponto A? Deixa eu ver. Posso chamar esse ponto de A? Ah, infelizmente não, porque tem um resistor no meio. Não pode. Posso chamar esse ponto de A? Bah, infelizmente não. Tem um resistor no meio. O ponto A acabou. Vamos pegar o verde aqui, ó. Esse ponto eu vou chamar de B. Tá, mas por que tu não chamou de A? Porque tem uma fonte. Então não posso ter o mesmo ponto. Esse ponto aqui, ó, olha que legal. Esse ponto aqui é o verde. Esse aqui, verde. Acabou a vida do verde. Chega de verde. Não, 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 chega não. Esse aqui é verde também, ó. Vejo que não tem nada aqui, ó. É verde, tá? Tem mais verde? Não tem. O verde, vamos chamá-lo de B. Então, tudo isso aqui, ó, é B. Escreva bem certinho. B. Isso aqui, B. Agora, turma, vamos para o outro ponto. Esse. Veja que não é ninguém, não é A nem B, é C. Então, esse aqui é o C. Esse aqui, C. E olha só que louco agora. Lá embaixo tem outro ponto, ó. Ele não é A, ele não é B, ele não é C. Ele é um ponto D. É mais um ponto. Então, esse aqui é o ponto D. Eu sei que vocês vão pensar assim, puxa vida, é muito cacique para pouco índio. Então, agora, turma, já dá para enxergar aí mais ou menos. Quem tem uma boa visualização já conseguiu enxergar alguns detalhes. Mas como eu sou uma pessoa que quer o seu bem, eu vou redesenhar o circuito. Então, se tu quiser redesenhar, fique à vontade. Eu vou fazer com calma para que vocês enxerguem. Olha só. Esse é o ponto A. Eu só melhorei um pouquinho o desenho para vocês enxergarem melhor. Esse é o ponto A. Esse é o ponto A. Olha só. Chegando nesse ponto aqui, ó, tem uma linha para cima. Então, essa linha para cima. Chegando aqui nesse ponto, ó, tem um resistor na sequência e um 60 na sequência. Então, tá aqui, ó, sequência, sequência. Você tem 120, passa pelo fusível, 60 chega no ponto D. Então, esse ponto aqui, ó, esse aqui é o ponto D. Esse é o ponto D. Ó, vermelho, 120, fusível, D. Vermelho, 120, fusível, D. Vermelho, 60D. Vermelho, 60D. Então, beleza. Esse ponto aqui, ó, é o verde, ó. Verde, verde, verde. Tá aqui, ó. Entre rosa e verde. Olha aqui, ó, como fica bem claro, ó. Rosa, verde. Esse aqui é o 40. Tá. Lá em cima, esse aqui é o C, ó. Entre o C e B tem o 60. Entre C e B tem o 30. Então, como esses dois resistores estão entre C e B, o 60 e o 30 estão em paralelo. Tá aqui, ó. Então, tudo isso eu fiz agora, tá? Então, vamos só escrever aqui, ó, 60 ohms. Aqui vale 60 ohms. Aqui vale 30 ohms. Entre rosa e B, que é entre rosa e B, tá aqui, ó, 40 ohms. Aqui nós temos 120 ohms. Aqui é 60 ohms. E aqui está o FD fusível. Tá? Bom, o que acontece?
O problema falou que o fusível aguenta no máximo uma corrente de 0,5 amperes. Aí tu vai me falar assim, professor, ele não falou 0,5 amperes, ele falou 500 miliamperes. É a mesma coisa. Então aqui passa no máximo 0,5 amperes. Só que olha só o jump do CAT. O fusível está em série com esse resistor. Então aqui também vai passar 0,5 amperes. Então, olha só, esse resistor está sujeito a uma DDP. Então, vou fazer uma DDP nesse resistor aqui, ó. U é igual a R vezes I. U igual a R, 120, vezes 0,5. Isso nos dará uma DDP de 60 volts. Então, esse resistor está sujeito a 60 volts. Veja que 60 volts é a DDP entre vermelho e rosa. Tá aí a DDP do fusível? Não tem. O fusível é só um elemento protetor. Ele não vai ter uma DDP. Ele só protege. Ele só está sujeito à corrente do circuito. Então, aqui tem 60 volts. Olha só que massa. 60 volts é a DDP entre vermelho e rosa. Tem mais alguém entre vermelho e rosa? Tem. Tem um resistor de baixo aqui, ó. Também está entre vermelho e rosa. Então, esse resistor também está sujeito a 60 volts. Tá. Agora, olha só, deixa eu até trocar de cor aqui, ó. Esse resistor tem 60 ohms, 60 volts. Vou fazer um URI nele. U igual a R vezes I. Quem que é o R? Ah, o R é 60. O U é 60, então vai ficar 60 igual ao R, que é 60, vezes o I. Então, o I vale 1 ampere. O que é 1 ampere? A corrente elétrica que passa pelo resistor de baixo. Olha o que vai acontecer. Nesse ponto aqui, ó, você vai ter a corrente de meio ampere chegando, mais 1 ampere chegando. Então, nesse ponto aqui, que é um nó, você terá meio mais 1, 1,5. Então, esse 1,5 acaba passando aqui, ó. Então, aqui vai passar 1,5 amperes. Mas se eu fizer uma análise nesse resistor, tu sabe a resistência e sabe a corrente. O que dá para fazer? URI nesse resistor. Então, o que tu faz? U igual a R, que é 40, vezes 1,5. Opa! Vezes 1,5. Isso dá 60 volts. Então, olha só. Olha que interessante aqui, ó. Tá? A DDP total, que é entre A e B, que eu estou procurando, ela é a soma de vermelho, rosa, rosa, verde. Aqui, ó. Vermelho até rosa, rosa até verde. Ou vermelho, laranja, laranja, verde. Você pode tanto olhar a linha de cima quanto a linha do meio, linha de baixo. Se eu calcular a DDP entre A até D mais de D até B, já é suficiente. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer, aluno, que o seguinte, ó, essa linha aqui de cima, ela não serve para nada. Você faz de conta que ela nem existe. Tá, mas e aí? E aí que você não precisa usar essa linha. Porque o que tu queres, tu já tens, que é a DDP de A até B, que é de vermelho até verde. Quanto vale a DDP? Vamos lá. A DDP é a DDP de vermelho a rosa, que é de A até D. De vermelho até rosa, vale 60 volts. Então, aqui já vale 60 volts. Então, já vou colocar aqui 60 volts. Mais,
pegar aqui uma outra cor, azul, mais a DDP, ó, mais a DDP de rosa até verde. Quanto vale a DDP de rosa até verde? 60 também. Coincidentemente, 60. Então, é mais 60. Então, você tem aqui mais 60. Ou seja, nós temos aqui, ó, mais 60 volts. No total, a DDP entre A e B, que é de vermelho a verde, vale 120 volts. Então, essa é a nossa resposta, 120 volts. O que é isso? Se tu aplicar uma DDP de 120 volts, a máxima corrente que vai passar pelo fusível é o próprio 500 miliamperes que o problema falou. Beleza? E aí, turma, o que acharam da questão? Gostaram? Boa? Muito boa. Então tá bom. Vamos para a próxima. Qual que é a próxima questão? Próxima questão, excelente questão. Qual é? Da FUVEST. Mas antes, eu vou falar sobre lâmpadas. Aqui, pessoal, eu não quero apressar as coisas. Na verdade, eu vou falar primeiro da questão e aí eu faço lâmpadas depois. Como eu falei, eu não quero apressar as coisas. Vamos com calma, tá? Vou fazer essa questão aqui, ó. FUVEST. Tem que prestar bastante atenção, que essa questão eu deixei resolvida no slide para que depois você acesse e consiga enxergar os redesenhos, caso não tenha tempo de ter copiado hoje, tá? Então vamos lá. Considere o circuito na figura onde todos os resistores têm resistência de 200 ohms, são todas as resistências iguais, e a diferença de potencial entre A e B é de 120 volts. É uma informação do problema, tá? Tá aqui, ó. O que o problema quer que tu faça? Letra A, qual é a resistência equivalente do circuito? Letra B, quanto vale a corrente total e a corrente 4? O que é a corrente 4? Somente a corrente que passa pelo resistor 4. Ele quer saber a corrente total e a corrente que passa no resistor 4, bem específico. E ele quer também na letra C, de cuidado, a potência total e a potência no resistor 3. É tudo específico. Ele quer saber a potência total e no resistor 3. Tá, e aí, como é que se faz uma questão como essa? Tem que usar a técnica dos pontos coloridos ou das letras. Senão, turma, não vai dar match. Para dar match, tem que fazer com calma. Então, se liga, vamos lá. Primeira coisa que eu faço. A primeira coisa que eu faço é ver os pontos que já existem. Quais pontos já existem? O A e o B. Próximo passo. Tem mais pessoas que eu posso chamar de A? Tem mais pessoas que eu posso chamar de B? Vamos ver. Esse ponto aqui, ó, ele é A, esse ponto é A, esse ponto é A. Por quê? Porque não tem nada, apenas o fio. Esse ponto aqui eu posso chamar de A? Não, esse ponto aqui você não pode chamar de A porque tem um resistor. Agora vamos para B. Esse é B, esse é B, esse é B. Tem mais alguém que eu posso chamar de B? Não, porque se eu chamar isso aqui de B, tá errado, porque tem um resistor aqui, tem um resistor ali, então esse aqui é um ponto C. Então agora aprenda com o prof. Como é que se faz o redesenho? Inicialmente, você coloca nas extremidades os pontos que existem, o que foi dado, ou seja, o ponto A e o ponto B, e os pontos que você criou, você coloca entre esses pontos. Exemplo, ó, A, B e o ponto C. Eu vou fazer um bate-bola agora toda hora, então vamos com calma. Qual é a regra? A dinâmica da resolução. Ponto A, ponto B, nos extremos, que são os pontos dados, e o ponto C, o ponto que eu criei. Agora tu vai ter que olhar. Tem alguém entre A e C? Tem. Olha só quem está entre A e C. O resistor R1. Tem mais alguém? Tem. O resistor R2.
Como os resistores R1 e R2 estão entre A e C, eles estão em paralelo. Então, eu venho aqui e marco os dois resistores, o R1 e o R2. Fechou? O R1 e o R2 estão aí. Tá, professor? Quem é esse aqui? O R1 e o R2. Eles estavam entre A e C. O legal é sempre começar de dentro para fora. Não pegue já de A a B. Comece sempre A, C, CB, que fica mais fácil. Olha lá. Tem alguém entre C e B? Tem. Tem um resistor R5, que está entre C e B, outro BC, tanto faz. E tem o resistor 4, ó, CB ou BC. Então tem o resistor R5 e o R4. Tá aqui, ó. Esse aqui é o R5 e esse aqui é o R4. Aí vai perguntar, prof, aonde está o R3? Vamos voltar. O R3 está aqui, ó, entre A e B. Então, o R3 está aqui, ó, entre A e B. Pessoal, todo mundo entendeu até aqui? Beleza? Tá. Agora, vamos por partes. O que dá para eu afirmar R1 e R2? Estão em paralelo. Então, eu posso fazer a técnica, o valor pela quantidade ou o produto pela soma. Vai depender da tua habilidade. Ah, professora, eu vi que os resistores são iguais. Posso fazer o valor pela quantidade? Pode. 200 é o valor, a quantidade é 2. Então, 200 por 2, aqui dá 100. 200 por 2, aqui dá 100 também. Então, eu vou tirar os resistores R1 e R2, vou colocar 100. Vou tirar os resistores R5 e R4 e vou colocar 100. Então, eu tenho aqui, ó, 100 e 100. Estou simplificando, tá? Para quem não entendeu, de novo, eu fiz a resistência, deixa eu pegar aqui, ó. Eu fiz a resistência equivalente desses dois resistores, dá 100. Eu peguei o valor pela quantidade. Assim como eu peguei a resistência equivalente desses dois resistores, valor pela quantidade, deu 100 também. Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho. Ficou 100 e 100. Só que o 100 e o 100 estão em série. Então, como estão em série, eu posso pegar esses dois resistores, tirá-los e colocar um de 200, porque em série eu somo. Então, aqui nós temos um resistor em cima de 200 e um embaixo de 200. Então, faz com calma, beleza. Ó, em cima é 100 mais 100, isso aqui vai ficar 200. Mas os 200 de baixo não sumiram, ainda está ali embaixo 200, que é o nosso R3, né? Nosso R3 está sobrevivendo aqui, já já vou pegar ele. Então vai ficar 100 mais 100 em cima, 200 em cima, e o R3 embaixo continua sendo 200. Vamos voltar. Se em cima ficou 200, embaixo ficou 200, então, de novo, o valor é 200, a quantidade é 2. 200 por 2, 100. O que é 100? A resistência equivalente de todo o circuito. Essa aqui é a ideia, ok? Só que não pode esquecer o seguinte, agora a gente vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Lembra que o problema tinha nos avisado que a DDP total era 120. Então, como eu conheço a DDP total e a resistência equivalente, eu posso fazer URI para achar a corrente total, que era item B já. Lembra que o item B, ele queria saber a corrente total e a corrente 4, se não me falha a memória. Então, a corrente total é 120 por 100, corrente total 1,2 amperes. Só que agora, turma, eu tenho que ter uma cabeça boa. Se eu não tiver uma cabeça boa, vai ser terrível. Então, eu vou fazer aqui com calma para nós entendermos. Essa corrente total vale 1,2 amperes. Agora, vamos voltar um passo para trás. Aqui chega
1,2 amperes, ok? Chega a 1,2 amperes. Olha só, U é igual a R vezes I. Como os dois resistores são iguais e as duas DDP são iguais, eu posso afirmar sem medo de ser feliz que a corrente de cima e a de baixo são iguais. Mas lembra que houve a divisão. Então a pergunta é bem boba. Tem dois valores iguais que somados dá 1,2. Ou seja, aqui passa 0,6 amperes e aqui passa 0,6 amperes. Beleza? Então agora, turma, vamos fazer mais coisa. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Tudo bem até aqui? Posso seguir? Tá. Então, beleza. Se alguém quiser alguma pergunta, fique à vontade. Pode falar. Então tá bom. Bom, aí agora o que eu sei? 0,6 amperes em cima, 0,6 amperes embaixo. Se eu continuar, eu vou ter o seguinte, ó. Vamos lá. Lembra que, turma, eu posso também calcular potência. Ah, qual é a potência? Bom, eu posso fazer aqui, ó, potência total, que é uma das informações também que o problema pedia. Era um pedaço do item C. Lembra que no item C, ele pedia a potência total e a potência no resistor 3. Então, como eu já tenho os dados totais, eu já fiz um pio para achar a potência total. Já me adiantei. Corrente total 1,2 e a DDP total 120, dando uma potência total de 144 watts. O que falta para eu acabar essa questão? Achar a corrente 4 e a potência 3. Vamos lá. Seguinte. Vamos voltar no tempo. Agora eu vou fazer de trás para frente. Tá? O que nós sabemos? Que a corrente total que chega aqui é 1,2. Aí, para cima foi 0,6. Então, aqui passa 0,6 amperes. Aqui passa 0,6 amperes. E para baixo estava passando também 0,6 amperes. Que divide. 0,6 vai para cima, 0,6 vai para baixo. Ok? Beleza? Beleza. Vamos voltar mais um passo. Mais um passo. Eu sei, ó, eu estou fazendo igual um lesmoide. Eu sei que aqui chega 1,2 amperes. 0,6 vai para a linha de cima, 0,6 vai para a linha de baixo. Só que, turma, aqui, ó, nesse ponto, chega 0,6. E aqui volta a ser 0,6. Aqui chega 0,6. Divide. E aqui volta a ser 0,6. Tá, o que eu faço? De novo, 0,6 chega. Mas como esses dois resistores estão em paralelo e a DDP é a mesma, a corrente vai dividir. Se aqui chega a 0,6, vai ficar 0,3 amperes para cima, 0,3 amperes para baixo. Volta a ser 0,6. Divide de novo. 0,3 amperes para cima, 0,3 amperes para baixo. Fechou? Então, eu tenho que lembrar que aqui é o R1, aqui é o R2, aqui é o R5, aqui é o R4 e aqui é o R3. Então, eu fui até o final e voltei para enxergar tudo. Agora ficou muito moleza, né? O problema queria que eu encontrasse quanto vale a corrente 4, tá aqui, e ainda pede quanto vale a potência 3, que é sobre esse resistor. Professor, posso fazer pio, piriri, pururu? Pode. Tu pode fazer qualquer uma, tá? Desde que você tenha os dados certos. Por exemplo, eu vou fazer piriri, me deu vontade. P sobre 3 igual a R vezes I ao quadrado.
Óbvio que para eu fazer piriri 3, eu tenho que ter os dados do resistor 3. A resistência 3, 200. A corrente, 0,6 ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. 0,6 ao quadrado, 0,36. Então vai ficar 0,36 vezes 200, 72 watts. Essa é a potência sobre o resistor 3. Ok? Só fazer aqui, ó, as marcações que já estão aí, tá? Exatamente o que eu fiz está no slide. Se alguém tem um pouquinho de dúvida nos desenhos, eu aconselho pegar lá o PDF da aula, porque está bem marcadinho tudo lá, todos os detalhes, tá? Ok? Tá. Bom, turma, o que falta para nós? Falta eu explicar dentro desse slide aquela parte de... Falta explicar a parte de lâmpada, tá? Que eu vou deixar aí por uma próxima aula, essa parte de lâmpadas, ok? Então, essa parte aqui de associação mista ficou show de bola.